queria colocar um vídeo que está sendo veiculado na frente, lá em Copacabana, na frente da cúpula do G20, uma manifestação que a gente, inclusive, comentou aqui no Show da Manhã, de brasileiros, Brasil for Freedom. Vamos lá. Aí você vê a placa com as imagens das pessoas, né, que são perseguidos políticos, a idade delas, onde elas estão agora. Então, Aula dos Santos exilado. Aqui conta um pouco, assim, brevemente, do Daniel Silveira, do Anderson Torres. E eu acho importante demais isso. Eu estimo demais quem fez isso e quem organizou isso, porque é importante sempre olhar para o rosto de cada um que é perseguido e que está sofrendo nas mãos do Supremo Tribunal Federal. É extremamente importante isso daí. Aí você vê o Clériston, você vê vários jornalistas e você vê várias pessoas também comuns que foram perseguidas pelo... Pode abrir também, porque tem, junto com isso, eu queria ouvir vocês, uma matéria do Estadão, o editorial do Estadão, falando que Alexandre de Moraes ostenta credenciais de juiz universal da democracia. O ministro se pronuncia sobre o suicida de Brasília, ainda tem que apurar, né, essa questão do suicídio. O jornal diz que, neste momento, a opinião do juiz é absolutamente irrelevante. E eu acho interessante, e eu queria começar essa daí ouvindo o Adriles, acho interessante, Adriles, porque o Estadão ele sofre de uma espécie de bipolaridade, uma esquizofrenia, são estranhas demais. Eles construíram um caminho pelo qual o Alexandre de Moraes hoje está andando, está caminhando. Vamos lá. Primeiro, falar da exposição, das imagens da exposição. É importante salientar para o brasileiro, para o mundo, que o Brasil vive num estado ditatorial. O mundo já sabe em grande medida. O Congresso americano está para enviar algum tipo de sanção, talvez envie algum tipo de sanção a esses detratores, a esses destruidores da democracia, que são os ministros do STF, que falam em proteger a democracia, censurando, prendendo, perseguindo, como todos sabem. Então, o brasileiro comum, o brasileiro de classe média baixa, sobretudo CDE, o brasileiro que se informa, sobretudo pela Rede Globo, e que passa nas redes sociais de maneira en passant, ele não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho injusto um brasileiro comum responsabilizá-lo por uma suposta covardia ou omissão em relação ao enfrentamento dessa ditadura que vive. Quem são omissos, quem são covardes, são governadores, senadores, deputados e influenciadores. Estou falando de pessoal de direita, tá? Quem é perseguido no Brasil hoje é gente de direita, que não falam nada a respeito dessa ditadura. Ao contrário, ficam fazendo negociações nos bastidores por uma suposta anistia que o STF já disse que não vai dar. O STF não vai dar, fala, e se o Congresso fizer, eles falam, não vou dar. Então, se você ampliar a consciência do brasileiro, sobretudo, você pode estabelecer um princípio, aí sim, de rebelião contra essa ditadura, de anteposição democrática pelas vias legais, sem violência, sem agressividade, de pressão ao Senado para que estabeleça a única pauta possível no Brasil hoje para restabelecer a democracia, qual seja o impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Eu volto a dizer, essa direita comezinha, omissa, covarde, que não fala que tem uma ditadura no Brasil, que quer fazer negociação com quem? Com Davi Alcolumbre, com o Kassab, com o Centrão, não vai a lugar nenhum. Está enxugando gelo. O STF, eu volto a dizer também, diz que não aceita, de maneira peremptória, não aceita nenhum tipo de anistia. Ai, Adriles, o STF está falando que manda no Brasil? Sim, estou dizendo. É o que acontece hoje. O Congresso é omisso, o Central não faz nada e a direita fica tentando relativizar o problema, negociando com quem quer comer a sua cabeça. Entendeu? Ou as autoridades acordam, ou o país vai para o brejo. Então, é muito salutar esse movimento de querer reverberar
tanto mais melhor que existe uma ditadura no país. Quem poderia fazer isso, eu volto a dizer, e de maneira mais decisiva, e aí eu cito o nome, é o Tarcísio Gomes de Freitas, é o Romeu Zema, é o Ronaldo Caiado, são todos os governadores eleitos à direita pelo Bolsonaro que percebem que existe uma ditadura no Brasil em que a direita é perseguida, em que pessoas, jornalistas, políticos de direita são perseguidos, são violentados, são presos, são censurados, são massacrados. É isso que tem que acontecer. Quanto à questão do Estadão, é muito simples. Essa imprensa que colocou o Lula lá, novamente, essa imprensa que relativizou, falando que Bolsonaro e Lula era a mesma coisa, que o caminho para restabelecimento da democracia seria a eleição do Lula, é uma imprensa que vai sentir, e já está sentindo, bater no seu devido glúteo, o bafo da censura. Entendeu? Porque censura não tem ombro, ditadura não tem ombro. Enquanto você servir a ele, ele vai te deixar falar. Enquanto você vai estabelecer uma oposição ao ditador, ao tirano, ele vai te silenciar. Isso é inexorável. O Alexandre de Moraes já ameaçou. Falou, olha, eventualmente, o que a imprensa está fazendo agora é a mesma coisa do discurso de ódio do Twitter, das redes sociais. Ou seja, já deu uma ameaça clara. Se vocês não se comportarem, vocês vão ter o mesmo segmento do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino e outros tantos jornalistas exilados. É isso. É tática de sobrevivência. Oportunista, sim. Covarde, sim. Que vem tarde demais, sim. Misturada com burrice de ter apoiado um governo que estava sob as barbas de uma tirania do judiciário, sim. Mas antes tarde do que nunca, né? Pelo menos... Tem alguns trechos que são interessantes, Gustavão, aqui desse editorial do Estadão, que eles falam o seguinte, ó, para surpresa de rigorosamente ninguém, bastaram poucas horas depois das explosões na Praça dos Três Poderes para o incontido ministro estufar o peito e ostentar as suas credenciais de plenipotenciário guarda-costas da democracia no país. Bom, isso é algo que, né, nós falamos e reiteramos. Uhum. Ainda segundo a publicação, Moraes, aspas, arvorou-se... 5 anos. A questão é essa. Então, mas esse é meu ponto para o Gustavo. Esse é o ponto para o Gustavo. Arvorou-se em analista político e, como se tudo isso não bastasse, instrumentalizou sua cadeira de ministro do STF para vender a ideia de que seria juiz universal da defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil. Assim, chega num ponto, o Estadão ainda fala, não cabe ao senhor Moraes vir a público para dizer o que acha ou deixa de achar sobre o suicídio, suas eventuais repercussões políticas e principalmente jurídicas. Gustavo, é crime. É crime adiantar a opinião de um processo que está tramitando agora na forma de inquérito no gabinete dele e da mesma forma que ele já fez com todos os outros processos de todos os outros presos e perseguidos políticos, jornalista, intimidação, Elon Musk. Quer dizer, o cara coleciona crimes em série, Gustavo. Não dá para usar o eufemismo e não dá para terminar um editorial desse sem a conclusão inevitável, que é abuso de poder é crime e se combate responsabilizando o criminoso. Perfeito, Marco. É isso, né? Como o Adriles colocou, eles estão sendo oportunistas, que bom, né? Que começam a despertar e se dar conta do nível, né? De digamos assim, ditatorial, né? Que atingiu o senhor Alexandre de Moraes, porque ele está num nível assim completamente sem limite, né? Ele comenta absolutamente tudo, ele se mete em absolutamente tudo, ele traz para si, evoca para si o direito de julgar absolutamente tudo e depois no final ainda diz isso é culpa das redes sociais. Não sei se vocês perceberam, a Janja, está todo mundo dizendo que o que aconteceu é culpa das redes sociais. Afinal de contas, a gente precisa regulá-las, né? O que lê-se e censurar. Então assim, o papel da imprensa, que deveria ser, né, já foi, né, romanticamente, a imprensa teve um papel durante muito tempo de ser uma vigilante ali das instituições, a vigilante era um dos pilares da democracia, só que essa imprensa hoje, ela faz parte do sistema. Talvez o Estadão esteja percebendo que foi longe demais, né, criaram um monstro que eles não conseguem mais controlar, então eles começam a falar de, olha, tá errado, tá demais, e aí concordo, eles não chegaram ao ponto de dizer que é um crime que precisa ser punido, porque aí eles têm certos receios ainda, justamente por esse ar totalmente ditatorial do Alexandre de Moraes, mas é interessante que a imprensa, de um modo geral, claro que não a Globo acho que vai ser a última, se é que vai chegar nesse estágio, a Folha eventualmente solta algum editorial nesse sentido, porque tá demais, está prejudicando, e aí esse fim de semana
um outro editorial chamou a atenção, que foi do Wall Street Journal, que é um jornal que não necessariamente é de direita e conservador, pelo contrário, é um jornal que tem um viés bem à esquerda, mas eles fizeram, né, um editorial dizendo que a América Latina e o Brasil, em especial, caminham para o declínio das suas democracias e das suas economias. E quem lidera esse declínio é o Lula. Ou seja, lá fora, né, e isso no momento em que o Brasil está recebendo o G20 aqui, ou seja, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. E aí o Wall Street Journal, que é um jornal importante nos Estados Unidos, diz que o Brasil está ladeira abaixo e quem está liderando esse declínio na América Latina é o Lula. Então, assim, a imprensa começa a despertar, porque está atrapalhando, atrapalha todo mundo, atrapalha inclusive eles mesmos. E aí, voltando à questão do G20 e essa exposição, eu achei genial também essa iniciativa, porque mostra, né, em que pese a mídia brasileira dar as costas para esse assunto e tratar todo mundo como golpista, como terrorista, né, golpe com Bíblia e terrorismo com rojão. Então, assim, a mídia brasileira não tem a maturidade para lidar com esse tema, a mídia do exterior consegue enxergar ainda os abusos que estão acontecendo aqui. Então, muito bom, excelente iniciativa aqui no G20, não só a mídia do mundo, como líderes do mundo inteiro estão aqui, isso vai ter sim uma repercussão, e quanto mais repercussão tiver, melhor, quanto mais a gente conseguir escapar das amarras narrativas da mídia tradicional, sobretudo aqui no Brasil, melhor. E eu volto a insistir, eu não combino com o Marco isso, viu, gente? Mas é porque o Fio Diário tem esse papel, assim como a Gazeta, assim como a Oeste, tem esse papel fundamental. Não é nada combinado, é porque eu gosto muito, tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto e porque é fundamental. A gente vai chegar a cada vez mais pessoas, porque lidar com a mídia alternativa, tradicional, é muito difícil, porque eles têm muita grana, têm muito poder. Então, a gente precisa de cada um de vocês para fazer frente a essa marcha. É verdade. Isso é a mais pura verdade. E eu ainda... Nossa, é que dava para ficar um programa inteiro falando de estratégia. Aliás, eu acho que a gente tem que fazer um programa assim, viu? Programa legal, falando sobre, enfim, visão de jogo e estratégia. Mas eu preciso... O PH tá muito comportadinho. Eu preciso tirar ele um pouco do sério. Então eu vou jogar a Cantanhede no colo dele. Eu tô me contendo para o chat não ficar me xingando hoje. Eu vou jogar a Cantanhede no seu colo e o Amoedo. Mas vamos começar com a Cantanhede comportadinha. Sim, não, é porque o Ricardo Capelli, que era o secretário executivo do Ministério da Justiça na época no dia lá do 8 de janeiro, e que foi o interventor nomeado pelo presidente Lula no Distrito Federal, no governo do Distrito Federal e na segurança do Distrito Federal, ele manda uma mensagem que eu acho interessante nesse debate, se é um terrorista maluco, se não é maluco, e ele diz o seguinte, eu estou lendo entre aspas, foi só um maluco que se explodiu? Interrogação. Foram só 1.500 malucos presos no dia 8 de janeiro? Não. São kamikazes estimulados ideologicamente pelos covardes antipatrióticos que batem continência para a bandeira estrangeira enquanto tentam desestabilizar o Brasil. Punição exemplar para que o mal não se espalhe. Eu achei interessante trazer porque realmente o Capelli teve uma atuação muito importante, muito incisiva como interventor do governo do Distrito Federal no golpe, né, na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Mas, espera aí, eu achava que era a tentativa do golpe, não é só do 8 de janeiro, já tem duas. A do terrorista. Não, o terrorista que explodiu a cara com fogo de artifício. Terrorista, não é? Não é terrorista? Ele é um terrorista agora? Ela falou terrorista, essa senhora. Ela e toda a patota. Eu acho que eles foram separados no nascimento, tá? O João Amoedo foi separado no nascimento com o Capelli, porque eles compartilham o mesmo DNA. Cadê o Amoedo aqui? Acho que eu respondi esse tweet dele, não sei. Mas, a melhor forma de desincentivar atos como os de 8 de janeiro e o atentado de ontem, olha isso. O João Amoedo, o cara chamou o suicídio do fulano, do tio França lá, de atentado, é punir com rigor todos os que praticaram e as lideranças que os incentivam. Ouviu, PH? Está incentivando.
com seus discursos de ódio contra as instituições e seus membros. Adriles, PH e Gustavo, todos vocês tinham que ser presos, que vocês são incentivadores disso daí, ouviu? Mas agora eu queria ouvir o PH. Me explica isso aí. O Capelli dividindo com o Amoedo, todos têm a mesma visão. A Janja também, Alexandre de Moraes, idem. O sistema todo tem a mesma visão. Virou terrorista agora e mete o inquérito sigiloso para frente e o Alexandre já falou que não vai ter anistia. Então engole seco, cala a boca, fica sentado no seu cantinho e aguarda 2026. É isso? Olha, são tantas coisas para comentar aqui, mas eu vou tentar. Vamos lá. Seguinte, eu vou começar pela manifestação que nós tivemos aí em frente ao Copacabana Palace. Eu quero parabenizar de todo o meu coração quem está fazendo isso. Isso é uma ação concreta, né? Isso é o povo trabalhar, isso que deve ser feito. Muitas vezes as pessoas acham, o brasileiro ele tem esse problema de achar que nós somos o umbigo do mundo, pro bem e pro mal. Que o que acontece aqui, todo mundo está vendo, mas o que acontece no mundo não tem impacto aqui. É uma visão completamente torta que boa parte dos brasileiros tem. A gente precisa mudar essa cultura. Por exemplo, eu tive contato com pessoas de vários lugares do mundo, essencialmente com uma venezuelana no Texas, e quando eu falei para ela que era do Brasil, ela começou a falar, a gente começou a conversar sobre a situação da Venezuela, eu comecei a contar a situação do Brasil. Ela ficou escandalizada e disse, nossa, em alguns aspectos já são pior do que a gente. Eu falei, sim, né? E olha só, uma venezuelana. E esse tipo de informação não chega lá fora tão facilmente, porque lá fora quem que é consultado? Os diplomatas, que são os barbudinhos do PSDB. Né? Quem são consultados? Os correspondentes de Globo, de outros veículos de mídia. Esse tipo de coisa só chega com ações como essas. Né? Então, eu quero parabenizar de todo o meu coração. Eu fiquei emocionado quando eu vi essa ação. Isso tem que ser louvado. Sobre a Eliane Cantanhede, olha, a questão é a seguinte, a gente tem que deixar bem claro aqui. E ela lendo ali, né, no melhor estilo Daniela Lima, as informações, eu não quero fazer aqui falsa equivalência, mas vamos começar a olhar o Brasil de forma mais ampla. Ok, esse senhor teve esse ato, ele se suicidou, não está claro, enfim, morreu uma pessoa ali. Uma senhora escreveu com batom, perdeu mané, uma frase que foi dita por um ministro do Supremo para um cidadão brasileiro fora do país. Isso é uma disputa, é uma briga no campo ideológico. Houve depredação no dia 8 de janeiro? Houve. Em 2017, nós tivemos quebra-quebra também, o PCdoB e o PSTU, né, tacaram fogo no Ministério da Educação, por exemplo, e não foi tratado dessa mesma forma, com essa mesma retórica. Isso chama-se perseguição política. Agora, para a gente falar de coisa séria, né, eu quero só colocar aqui um outro problema que a gente tem e que não é tratado como terrorismo. O maior aeroporto do país, o maior aeroporto da América Latina, ele teve um atentado armado, tá? Onde o crime organizado foi num portão de desembarque no aeroporto de Guarulhos, a céu aberto, com todo mundo ali, abriu fogo, atirando para tudo que é lado. Isso está sendo tratado como? Isso está sendo tratado como ato de terrorismo? Quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado porque isso demonstra a falência do Estado. Isso demonstra a situação que o Brasil está caminhando. Isso é terrorismo. Isso demonstra insegurança. Isso demonstra o caminho para onde o Brasil está indo. Só que aí não é interessante falar, não é interessante dar destaque para isso. Na verdade, você vai chamar o bandido de empresário porque você vai levar isso para uma questão ideológica.